Rapaz, o tempo tá meio que com cara de poucos amigos, hein? Enfim, eu vou aproveitar para falar logo o que eu quero. No começo dessa semana aí eu até vi dois vídeos de um youtuber, não que eles sejam fracassados, né? Até porque ninguém tem a intenção de tentar uma, entre aspas, carreira aqui no canal. Não aqui no canal, mas no YouTube, né? É o Carlos de Alcântara. No primeiro canal dele, ele até ministrava algumas aulas de inglês, certo? Mas eu saquei que além de poucas visualizações, tinha poucos inscritos. É algo que ocorre em uma baciada de canais aí também. Aí no segundo canal que ele fez e que no momento está com 3 inscritos, ele havia, entre aspas, descido o malho no youtuber muito grande, né? Que é o youtuber Tim Nando Moura. Havia falado que ele era um mentiroso, mas não necessariamente pela quantidade de merdas que ele fez no canal dele. Inclusive, se você quiser tentar aí crescer em cima do Nando Moura, isso é possível porque ele fez muita cagada, muita besteira, que a grande maioria ainda está no canal dele, né? Pelo que eu saquei, ele não retirou. Ele não retirou, eu não fiz aquela checada geral, até porque ele tem vídeos desde 2015. Ele começou no YouTube em 2015, certo? Antes ele estava lá no Facebook, ele fazia vídeos para o Facebook. Então ele começou aqui no YouTube já descendo o malho também, youtuber grande, tipo Cauê Moura, PC Siqueira. Ele começou a ganhar muitos inscritos e visualizações a partir disso. Aí depois ele partiu para Kéfera, para Felipe Neto, e nessa época ele já estava meio grande já, ele ainda não estava com 1 milhão de inscritos, certo? Aí depois, quando ele apoiou o Jair Bolsonaro, ele justamente chegou aos seus 1 milhão de inscritos. Quando o Jair foi eleito, ele ficou com 5 milhões, aí depois que virou a casaca ele baixou para 3 milhões e pouco, certo? Mas ainda assim é um youtuber grande de qualquer forma. Aí então tá, aí quando eu vi o título, né, do Nando Moura é um mentiroso, dito por esse Carlos de Alcântara, inclusive o vídeo me foi recomendado por outra pessoa, né, ele havia passado alguns trechos no canal dele, não o Carlos, né, outra pessoa, né, eu até pensei, pô cara, finalmente alguém aí que era uma Nandete vai se dedicar a criticar o anão, porque pelo que eu ando vendo não é o que anda acontecendo. Inclusive gente que é ex-Nandete, que na época lá do Jair Bolsonaro, o candidato a presidente, o pessoal cortou cabeças para defender ambos, né? O pessoal não anda descendo malho no cheirando rola, eles não se dedicaram a isso. Então eu realmente vi que o cara poderia ser uma esperança, né? Um fiozinho de esperança para que isso aí começasse a mudar, mas não, o sujeito só se importou em colocar o Cheirando Rola como mentiroso a partir de uma brincadeira que o mesmo fez, certo? Eu até vou passar aqui um trecho do áudio desse Carlos de Alcântara falando, explicando a situação, olha só. O Nando Moura é um mentiroso. Fiquei chateado de ter descoberto isso. Vou aqui mostrar para vocês algo que talvez passou despercebido aí pelos seus olhos. E eu vou explicar o porquê também pode ter passado despercebido. Mas vamos lá. Ele fez um vídeo que é o Segredo da Paçoca, onde ele faz um experimento social, que ele dá uma pedrinha, depois ele dá uma paçoca para a pessoa e mostra o quanto ela ficou equilibrada estando com o objeto ali na mão. E aí eu fui assistindo o vídeo e aí eu fiquei esperando um momento que ele ia revelar o truque, né? E aí ele revela um truque falso, de forma falsa, na verdade. Ele não contou o segredo que ele fez e ele fez a audiência acreditar que a revelação do truque era outra, para daí fazer a propaganda do curso lá, que ele tá com a parceria lá e tudo mais. E aí eu fiquei chateado de perceber isso, porque eu fui esperando muito chegar ao final do vídeo e eu tenho a imagem do Nando Moura como sendo um cara íntegro, porque ele critica com muita veemência as mentiras dos outros, as inconsistências, é, corrupção, tudo que o pessoal faz de errado, ele bate muito forte. E eu admiro, eu acho ele engraçado, eu acho ele inteligente. Então ouviram? Ele só falou que o Cheirando Rola era um mentiroso a partir de uma enganação que ele cometeu por uma brincadeira, uma brincadeira que inclusive se você ver esse tal paçoca, né, esse paçoca aí é o que? Uma arremedação
daquele Gabriel Monteiro, daquele vereador que foi caçado lá, em relação ao jeito dele falar, né? Que ele tem a língua presa e tudo, isso aí pode acontecer com qualquer um, não com qualquer um, né? Mas com muita gente, certo? Aí então o sujeito ficou aborrecido com isso, com essa enganação que o anão de Cotia fez, o que obviamente é muito pouco, para justamente te colocar como um fio de esperança para querer se voltar contra esse anão aí, contra esse youtuber grande Tim aí. Então eu fiquei decepcionado com isso, e eu pensei assim, o sujeito é mais um cara, e você saca que pelo modo de falar dele, que é um cara mais passivo, né? Não passivo no sentido sexual, não, estou dizendo no sentido de ser um sujeito que não vai pra porrada, é um cara que não age, certo? Então, realmente, cara, realmente não dá pra você esperar que ele vá fazer alguma coisa contra o Cheirando Rola, até porque o canal dele também é muito pequeno, como eu já havia dado a entender. O primeiro canal dele já era bastante pequeno também. Aí nesse momento ele está com 3 inscritos nesse segundo canal. Então, só se ele repassasse isso aí para algum youtuber grande que está aborrecido com o Xanando Rola para ver se a coisa andasse. Mas eu acho que isso aí não vai acontecer. Até porque quem me passou também é um youtuber pequeno. Eu sou um youtuber pequeno. O canal aqui tem menos de 500 inscritos e apenas 2 pessoas que comentam regularmente. Então sem chance pra mim. Se bem que antigamente que eu falo alguns anos atrás, o Cheirando Rola já havia se voltado contra um canal pequeno que detonava ele, detonava aquele Fábio Clicktime. Isso aí foi na época de Bolsonaro candidato ainda. O sujeito até ameaçou esse YouTube aí que na época tinha 77 inscritos, falando que tomaria strike, né? Porque ele passava os vídeos do anão sem modificações justamente para não tomar strike. E o sujeito peitou, falou dá strike aí, e o Nando Moura não deu strike nele, certo? Não deu. Mas enfim, o cara já deu strike em diversos canais que tripudiavam dele, né? Que faziam exposed das contradições, das merdas que ele fazia, né? Das manipulações que ele fazia. Eu lembro também que justamente naquela época de Bolsonaro candidato a presidente, você tinha à disposição um grupo de pessoas que se dedicavam justamente a tentar acabar com o Cheirando Rola. Mas de grupo mesmo só tinha um chamado Iniciativa Vingadores, cuja um dos membros era um cara que tinha um canal chamado Sem Neurose, de Mongaguá, que fica no litoral sul de São Paulo. Aí depois entraram como convidados outros caras que detonavam o anão de Cotia, tipo um chamado Duarte, que é do interior de Minas. Tinham outras pessoas também que faziam isso aí, né, como eu acabei de falar. O principal era o Babalu de Ovo. Babalu de Ovo. Inclusive o Babalu tomava tanto strike que em um dos canais aí ele colocou o nome como Babalu de Strike. Você também tinha o Rafael Subtosco, que inicialmente tinha um canal chamado Clube da Luta. Você tinha o Neo Ateu Todinho. Você tinha um cara lá chamado Naldo Moura. Tinha inclusive o que mesmo? Você tinha um cara que fazia uma zoeira com o Nando Moura, chamado Nando Loura, que era um negão com peruca loura. Mas hoje, também tinha o Eufemisticamente Zoeiro, mas ele fazia mais zoações pra cima do Fábio Clicktime, que era o maior puxa-saco do Nando Moura naquela época. Mas hoje em dia, cara, você pega que nenhuma dessas pessoas ainda estão nativa. O pessoal se encheu, viram que não estava surtindo efeito, que eles faziam contra esse youtuber aí, viam que o Nando Moura só crescia, né? Eu acho que independente dele ter se aliado ao Jair Bolsonaro, ele cresceria da mesma forma, certo? E procuraram outra coisa útil para fazer, sacou? Aí você pega também
que, cara, as pessoas que são youtubers muito grandes, tipo o Felipe Neto, que todo mundo sabe que tem uma treta com o Nando Moura, o PC Siqueira, os caras não fazem o papel desses youtubers pequenos aí que incomodavam esse anão. Não que eles também tenham uma obrigação, certo? E outra, você pega que o Felipe Neto, apesar de, eu acho que não dá pra falar que ele estaria de um lado certo, né, em relação a essa briga com o Nando Moura. É porque são dois lados pestilentos, cara. Nenhum dos dois vale absolutamente nada. Nenhum dos dois aí vale o que eles deixam na privada, sacou? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Certo? Mas acontece que seria muito bom se o Felipe Neto acabasse com o Nando Moura, mas isso aí não vai acontecer, cara. Não vai acontecer, até porque o que acontece em relação a essas brigas aí é a intenção de querer ter mais holofote, também para querer ganhar dinheiro em cima. É tipo a briga que aquele Wagner Tomazoni, que tem quase 1 milhão de inscritos, teve com aquela Yasmin do Suavemente Comentado. Você acha que eles realmente estão interessados em querer o bem para as pessoas, até para as pessoas que seguem o lado oposto, né, para eles verem que essa pessoa que você segue aí não vale, a pessoa que você segue aí não presta? Claro que não, cara, eles querem ganhar dinheiro em cima, certo? Eles querem ganhar dinheiro em cima. E, cara, você pega que as pessoas que não estão nessa situação de youtuber, mas que são políticas, né? Você pega aquele Gil Diniz lá, que já havia acusado o Nando Moura de ter exigido, isso aí foi na época que o Bolsonaro foi eleito, né? De ter exigido que o Gil Diniz desse um cargo para um amiguinho dele, para o Nando Moura. Esse pessoal também não está disposto, né? Eles também têm coisas outras para fazer, né? Porque eu acho que os caras não vão empreender uma cruzada particular contra um youtuber, né, quando eles foram eleitos para fazerem outras coisas, para cuidarem da população, né? Certo? Então é compreensível, mas, fica muito ruim, né, você pegar esse tipo de gente, os youtubers pequenos que cansaram de ficarem martelando contra o cheirando rola. Aí você pega esses políticos aí que tem uma treta com o cheirando rola, você pega os grandes que entram nessa aí de brigar com o cheirando rola justamente para ganhar vídeos e visualizações, né, e saca que, putz, cara, realmente vai depender desse pessoal que segue o Nando Moura acordar por si só e cair fora, né? Porque a galera que vai se revoltar vai estar na mesma situação desse Carlos de Alcântara aí. Os caras não vão se juntar, se voltar contra o Nando Moura. Eles não vão ficar reclamando dele internet afora, a ponto de incomodar o cara. Então você não pode esperar que a situação vá ser igual a de anos atrás. Já mostrei os exemplos aí. Então o cara praticamente não tem gente hoje disposta a tentar acabar com ele, certo? E você pega que em comparação com as atuações dele no passado, ele tá até mais tranquilo, cara. Ele tá até mais tranquilo, porque isso aí foi justamente na época em que tinha essa galera que tentava acabar com ele. O Fernando Rola, ele utilizava bastante do altruísmo para que as pessoas justamente passassem pano para as merdas que ele fazia, né? E ele fazia isso aí, obviamente, para se limpar, né, em relação à capivara grande que ele já tinha na época. Eu lembro que ele utilizava muito a imagem do GRAAC, que todo mundo sabe que é um instituto sério, de ajuda às crianças deficientes e tal, né, para justamente o pessoal ver que ele era uma pessoa boa, que era uma pessoa que ajudava. Ele já havia falado em um vídeo na época que eu vou ser lembrado pelo GRAAC. Porque ele fazia assim, quando ele fazia algum, entre aspas, trabalho social envolvendo essa entidade aí, diante do celular ele abria uma doação com R$ 20, certo? E que os demais fãs dele, né, dessem doações também, né, para justamente estimular esse tipo de doação em conjunto. Ou então ele fazia outras coisas, tipo o que? Chegou a utilizar aquela Lorena Reginato do Careca TV, inclusive diversos youtubers
aproveitavam a condição dela, e ela e a família dela sabiam disso. Então todo mundo ficava feliz, todo mundo ganhava dinheiro e visualização a partir do drama da menina, certo? Até porque a menina também queria ser youtuber, era um sonho dela e tal, né? E outra coisa que ele fazia, né, no sentido de manipular os fãs, os inscritos dele, era aquele negócio de insuflar a raiva na esquerda a partir de o quê? De situações chocantes, tipo assim, o grupo dele se chamava Homophobics, que era uma alusão a ele ter sido chamado de homofóbico por um youtuber. Cara, eu não sei se foi ele, o Maestro Box, que foi um dos desafetos do Cheirando Rola, né, por muito tempo. Ele, aquele biólogo, o Pirula, certo? Aí tá, aí o Nando Moura tinha um fã-clube dos Homophobics no Facebook, e lá ele e a administradora, que se chamava Rebeca Friesen, colocavam vídeos, isso aí, à disposição do pessoal, né, dos Homophobics, dos fãs do Cheirando Rola. Colocavam lá vídeos sensacionalistas, né, envolvendo gore, envolvendo situações em que supostos bandidos foram pegos pela polícia ou por populares, né, gente que estava assaltando lá e acabou sendo pega com a boca na botija, né? Aí esse pessoal apanhava, claro, ou então tomava tiro, de qualquer forma era justiçada, e isso aí era justamente para insuflar a raiva nos fãs do Nando Moura, né, para canalizar isso contra a esquerda, porque todo mundo sabe que a esquerda defende bandido. Então essa estratégia aí foi até bem pensada, mas cara, isso era muito ruim, porque pô, o alvo desse tipo de coisa era o público infanto-juvenil, cara. O pessoal não tava lidando com adultos, sacou? O público do Cheirando Rola, todo mundo sabe que é praticamente igual ao do Felipe Neto, é infanto-juvenil, sacou? Inclusive tinha um moleque, cara, eu lembro isso aí como se fosse ontem. Tinha um moleque, não tinha nem 12 anos de idade, eu acho. Tinha um canal chamado Falo mesmo, né, onde ele também comentava sobre política, né, e fazia as mesmas poses que o Nando Moura fazia diante da câmera do celular, cara. As mesmas poses. Aquela lá em que ele se debruçava, né, e ficava com o que? Ficava com o braço, o que, posto na mesa, né, a mão descansada na testa. Só que essa era uma pose clássica dele. E o moleque imitava, cara. E aí? E aí? O cara tá manipulando criança, parceiro. E você vê que hoje em dia, como boa parte dos pais da classe média, ainda mais daqui de São Paulo, são frouxos, né? O cara acha que não poderia ter nada demais nisso aí, mas, cara, vou repetir aqui, é só você checar a capivara desse youtuber, aí você vai sacar que ele seria a última pessoa a ser recomendada para ministrar algum tipo de educação, né, ou de costume para o seu filho, para sua filha. E tem gente adulta aí que segue o Nando Moura, sabe muito bem das merdas que ele faz, sabe dos defeitos gritantes dele, e defeitos, bom, todo mundo tem, mas o sujeito, ele faz mal às outras pessoas, certo? E tá tudo bem, o cara não age contra ele, no sentido de querer combater esse youtuber aí. Nando Moura tem esses defeitos aí, mas tá tudo bem, eu continuo seguindo, né? Se um adulto pensa assim, cara, e uma criança? E a essa altura do campeonato, todo mundo deveria sacar que o Nando Moura não tá interessado com o bem do Brasil. Ele não quer o bem do Brasil, cara. Ele ficou talagando aí de político em político. O pessoal do MBL também tá na mesma situação mental dele. Não tá nem aí pro bem do Brasil, cara. Os caras só querem dinheiro, pô. Só querem dinheiro. Aí, diante de tudo isso,
Você pega adultos como Carlos de Alcântara, né, se aborrecendo porque o Nando Moura ele enganou a gente lá na brincadeira da paçoca. Porra, pô, mesmo. Você vê a lata desse cara aí, ok, não é obrigado, mas eu acho que ele nunca brigou, nunca saiu na porrada na vida dele. É aquele sujeito típico de classe média, deve ser de média alta se bobear, né? Daqui dos grandes centros que tem aquela situação de vida restrita, aqueles colegas de faculdade, de trabalho, não tem tantos problemas assim no seu cotidiano. De vez em quando você não quer, eu acho que deve brigar com a namorada, né, no máximo, e pronto, só isso. Ainda não conseguiu reconhecer quão ruim, ou então ignora, mas eu acho que não ignora, cara. Eu acho que não ignora porque tem muito sujeito que acompanha tal youtuber, e se afeiçoa a ele a tal ponto que não chega a pegar os vídeos antigos, mesmo se esse youtuber atualmente seja uma pessoa com uma conduta um pouco duvidosa, com uma índole um pouco duvidosa, mesmo assim ele não checa justamente a capivara dele para sacar que se tem alguma coisa mais reveladora. Eu acho que dá para encaixar o Carlos de Alcântara nesse caso aí. Mas infelizmente, cara, é o tipo de gente contemporânea também, né, cara? Ele não vai se voltar contra o cara, ele não vai lá checar pra ver se realmente ele fez coisa ruim no passado, se fez coisa pior no passado. Não vai fazer. Certo? Então, pra finalizar esse papo aí, o Nando Moura tá numa situação muito confortável ainda. Eu creio que ele vai permanecer aí falando de política por muito mais anos, até... Não até, né? Porque você pega o caso do Arthur Moledo Duval, mesmo sendo deputado, hoje ele está obviamente cassado, mesmo sendo deputado ele continuou sendo youtuber, né? Aí então, se o Nando Moura se candidatar a alguma coisa, se bem que não quer dizer que ele vai vencer, né? Porque o Arthur, ele foi eleito porque é do MBL. Eu acho que se saísse como candidato sem ter essa associação aí, ele não seria eleito, né? Então, aí o Nando Moura se candidatando a alguma coisa, ele vai continuar fazendo das suas aí enquanto youtuber, cara. Então eu penso que, cara, o que mais me emputece é ver quão jovem anda sendo, e adulto, né, no caso, anda sendo manipulado por esse sujeito aí. E isso não é de hoje, pô. Acabei de falar aqui, acabei de citar diversos exemplos aí. Pô, a criança lá que fez o canal, criança mesmo, vou repetir aqui, não devia ter nem 12 anos de idade. Fiz um canal chamado Falo Mesmo. O canal eu até procurei antes de fazer esse vídeo aqui. Até eu procurei e não achei. Tem outros canais aí com o mesmo nome, mas não eram dele. Então é isso, cara. Certo? Aí o sujeito vem começar o vídeo, não o cheirando rola, tô falando do Carlos de Alcântara. Fazer um vídeo logo começando com o Nando Moura é um mentiroso, né? Fiquei decepcionado, porra. Aí fala, né, a brincadeira da paçoca, que ele enganou. Meu irmão, pelo amor de Deus, né, cara?